O tema da mensagem de hoje é Kairós, o tempo de Deus. Salmo 105, versículo 8 diz assim: lembra-se perpetuamente do seu pacto, da palavra que ordenou para 1000 gerações, do pacto que fez com Abraão e do seu juramento a Isaque, a qual ele confiou a Jacó por estatuto e Israel por pacto eterno, dizendo: a ti darei a terra de Canaã como porção da vossa herança. Quando eles ainda eram poucos em número e de pouca importância e forasteiros nela, andando de nação em nação, de um reino para outro povo, não permitiu que ninguém os oprimisse, e por amor deles repreendeu reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Chamou a fome sobre a terra, retirou-lhe todo o sustento do pão. Enviou adiante deles um varão, José, vendido como escravo. Fizeram-lhe os pés com grilhões, puseram-no a ferro, até o tempo em que a sua palavra se cumpriu. A palavra do Senhor o provou, o rei mandou e fez soltá-lo. O governador dos povos o libertou, pelo senhor de sua casa e governador de toda a sua fazenda. Para seu gosto, dá ordem aos príncipes e ensinar os anciãos a sabedoria. Então Israel entrou no Egito e Jacó peregrinou na terra de Cão. E o Senhor multiplicou de sobremodo o seu povo e fez mais poderoso do que os seus inimigos. Hoje nós vamos entender, amado, qual é o tempo de Deus. É impressionante esta palavra que o salmista cita sobre o povo de Deus. E você pode perceber que normalmente os salmos, todo salmo é um cântico. Fico imaginando Davi cantando o Salmo 119, sem errar nada, sem mudar nada. Mas de uma coisa eu tenho certeza: este salmo que nós acabamos de ler, que é o Salmo 105, ele é um salmo que conta a história de vencedores, de homens que venceram por ter a possibilidade de esperar, sabe? Porque esse salmo descreve sobre o pacto que Deus ordenou por 1000 gerações. A palavra fala que aquele povo começou a andar errante, como nômades. Eles não tinham nada, passaram por muitas dificuldades, andaram de nação em nação, porém Deus não permitiu que ninguém lhe oprimisse. Sabe por quê? Porque eles tinham um pacto, eles tinham uma aliança. Deixa eu te dizer uma coisa. Talvez você pode estar andando errante no deserto, tem dado até algumas cabeçadas. Talvez o diabo quer te oprimir dizendo: olha, devido às suas cabeçadas você está colhendo o fruto disso. O Senhor te diz nesta noite o seguinte: até na sua cabeçada ele sabia o que ia acontecer. Exatamente como aconteceu com Jonas. Deus sabia que Jonas ia de algum momento entrar no barco e tentar fugir. Deus já tinha preparado o peixe certo, na hora certa, no momento exato, porque nada acontece por acaso, tudo acontece pela vontade dele. É muito chato quando a gente faz uma besteira e aí tem que voltar atrás, e aí você fica pensando: o que as pessoas vão dizer, que a minha família vai falar? Eu não deveria ter cometido isso, eu deveria ter esperado um pouco mais. Mas sabe o que é legal, amado? É que Deus não está preocupado com isso. Mesmo se a besteira que você fez foi com Ele, Ele diz para você: para mim você não fez nada, você fez para você mesmo, mas mesmo assim eu continuo te amando. Sabe, Ele tinha uma aliança, e a Bíblia diz que Deus levantou José, e ele foi provado para a casa de Potifar. José chegou ao ponto, amado, de ir ao fundo do poço, porque ele estava na linha profética do que Deus iria fazer. Ele estava num traçado de promessa que iria acontecer. Deus disse para ele desde a sua infância, quando ele tinha sonhos. Ele não entendia os teus sonhos.
E quando ele começa então a passar por todo esse processo, ele começa então a ter a revelação do que Deus iria fazer. Tem gente aqui que talvez está pensando, meu Deus, o que eu tenho para fazer amanhã? Qual será o meu futuro ministerial, meu futuro no casamento, meu futuro na empresa? Deixa eu te dizer uma coisa, acorda todo dia dizendo, Senhor, eu sou justo pelo teu sangue, e eu sei que eu terei o melhor desta terra, não porque mereço, mas porque tu és bom. Sabe, irmãos, precisamos entender isso e jamais sair da nossa posição, em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque Satanás deseja nos tirar da linha da graça, ou seja, Satanás deseja que saiamos da presença do Senhor, da nossa posição, da qual fazemos parte, daquilo que Deus quer realizar. Você pensa que o que você está vivendo, gerando na tua célula, mesmo que você não é líder, você está participando, você participa de um corpo. O corpo ele anda unido, o corpo ele é interligado. A mesma bênção que está derramada para um passa pelo corpo inteiro ou não. O mesmo sangue que circula, sabe, para alimentar o nosso cérebro, é o mesmo sangue que bombeia do coração e que vai até o último dedinho. É o que traz vida para o corpo inteiro. Você está inserido num corpo, a vida é para você. A promessa de Deus é para a tua vida. Deus tem uma profecia a se cumprir. E a profecia fala que ela passa por mim e por você. Sabe, irmãos, quem não veio hoje, e a ministração daqui que foi ministrada do altar, se alguém chegar e falar com fulano de tal que não veio hoje, então hoje, olha, houve uma palavra liberada assim, a pessoa vai ouvir e falar, poxa, que chato. Eu tinha que estar lá para ouvir esta mensagem. Eu tinha que estar lá para ouvir isso. Deixa eu te contar uma coisa boa. Você faz parte do corpo. Mesmo que você não é a boca que alimenta-se, eu quero te dizer que vai ser alcançado através da tua vida. Mesmo que você não estava, toda a palavra liberada, para você que faz parte desse corpo, para você que é corpo, vai ser alcançado por ti. Sabe, amado? Repita comigo, a profecia passa por mim. E nós temos que entender. Porque o Senhor disse, até que o tempo da palavra se cumprisse. Então, as lutas de José, o dia da prisão, o dia da acusação, o dia da humilhação, o dia do abandono, o dia do fundo do poço, foi permitido por Deus para que se cumprisse a vontade dele. Pastor, mas eu passei momentos da minha vida que eu cheguei no fundo do poço. Será que Deus queria isso para mim? Não, Ele não queria isso para você. Mas em algum momento Ele achou viável que eu e você passasse por alguma determinada situação. Ou para crescimento, ou para edificação. De alguma forma, amado. Ele fez algo que realmente precisava ser feito. Para que ele pudesse ser provado. E depois disso a profecia viesse a ser uma grande realidade. Sabe como era conhecido José? Eu acredito que José pelos seus irmãos sofria bullying. Sabe por que sofria bullying? Porque os outros diziam, lá vem o sonhador. José vivia tendo sonhos. E os sonhos de José eram sonhos de grandeza. Aí sabe o que acontecia? Os seus irmãos falavam lá, o sonhador. Ele não se toca, ele acha que ele é o tal. Sabe, ele é um dos mais novos, mas ele parece que tem um rei na barriga. Eu acredito que em algum momento José falava, Deus, por que o Senhor me dá esses sonhos, visto que eu não consigo entender? Uma coisa nós precisamos entender, que os sonhos de Deus vão se cumprir no tempo exato. Sabe, irmãos? Eu tive sonhos no passado, em que eu nem imaginava o que estaria acontecendo, e muitos deles eu vi ao longo do meu ministério acontecer. Coisas que se me falassem, eu não acreditaria, porque era muito maior do que as minhas possibilidades.
Deus, Ele é aquele que nos surpreende e no seu tempo Ele faz acontecer. Primeiro, entender o tempo de Deus é não ser roubado pelo momento da luta. 2 Coríntios 4,17 diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação, vou ler de novo, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória. Talvez você diga: leve? Momentânea, pastor? Eu estou passando por um momento difícil. Não é momentâneo, já tem 1 ano, já tem 2 anos, já tem 3 anos. O que é isso diante da sua vida? Ele diz: isso vai produzir cada vez mais, abundantemente, um peso de glória. E o peso de glória é peso de vitória, é peso de conquista, é peso de respaldo, é peso de ser filho. Quando nós temos o entendimento do tempo de Deus, amado, nós sabemos que a luta e a dificuldade é um pequeno momento perto da grandiosa glória que nos espera. Engraçado que as pessoas imaginam que a graça é algo muito fácil. Não é difícil. Mas acho que por estar na graça não precisa fazer absolutamente nada. Fato, Ele já fez tudo. Mas o estar na graça, nós podemos ficar doentes. Não deveríamos, mas podemos. Podemos ficar desempregados, podemos passar por uma tribulação. Nós podemos passar por todas as coisas. Porque nós tudo podemos naquele que nos fortalece. Tem gente que diz: meu Deus, meu filho foi para a igreja. Ele estava tão bem, do jeito que estava. Aí ele foi para a igreja, em um determinado momento ele começou a passar luta. Verdade, porque na luta, é no deserto que nós somos forjados, nós somos formados o nosso caráter. É no deserto que seu furunco aparece, porque ele estava camuflado, e Deus então vai apertar para esta maldição sair para fora. É no deserto que você era o tipo de pessoa, sabe, que não engolia sapo. Hoje o Senhor te faz engolir sapo, cobra, rã, perereca, qualquer coisa. Porque no deserto, amado, você aprende que você não é dono de si mesmo. Mas nós temos um dono. Enquanto eu era dono de mim mesmo, dono das minhas próprias atitudes, eu quebrava a cara e estava indo a caminho do inferno. Hoje eu tenho um dono, e o Senhor diz: aonde tu estiver, lá estou eu. Muitos são roubados pela ansiedade, pela precipitação, e fazem o que não é do agrado de Deus. Por muitas vezes, amado, tomam atitudes de revolta, murmuram, desiste, como diz o ditado popular, e morre na praia. O ansioso quer viver hoje o que Deus tem para você amanhã. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu já passei por uma situação que eu orei, jejuei e disse: Senhor, tem que ser hoje. Se eu falar para você que até hoje não aconteceu. Uau, pastor, por que Deus fez isso contigo? Glória a Deus, eu não sabia o que eu estava orando, não sabia o que eu estava pedindo, nem sabia por que eu estava jejuando. Hoje eu imagino, se aquilo que eu pedisse tivesse acontecido, misericórdia. Sabe de nada, inocente. Às vezes a gente pede uma coisa que não sabe nem o que está pedindo. Sabe, irmãos, o tempo da luta é o tempo que Satanás aproveita para querer te destruir de uma vez. Mas quando nós temos um entendimento espiritual, não somos jamais roubados. É tempo de Deus, e o tempo de Deus é não ser roubado pelo momento da luta. A luta faz você querer jogar tudo para cima. A luta te faz desistir. A luta diz que você está no caminho errado. Engraçado, você orou, você jejuou, Deus confirmou. O momento que a luta veio, então Deus mudou de ideia. Então agora Deus não te abençoa mais, agora Ele está te castigando. Não se iluda, não ouça a voz do capeta. Aquilo que Ele começou, Ele vai concluir a obra.
Imagine José no Egito, amado. Tantas promessas que Deus fez, os irmãos dele vendeu ele. Ele era muito apegado ao pai, o pai nem sabia dele, achava que ele tinha morrido. Ele vai trabalhar numa casa, é tentado pela mulher do patrão. E por ele amar ao Senhor e não se render a ela, ele é lançado numa prisão. Será que se fosse você no lugar de José, você já não teria chutado o pau da barraca? Dizendo, poxa, eu sirvo a Deus há tantos anos, sabe? Cada dia é só tribulação. Mas José precisava passar por aquela tribulação. Ele precisava ser governador do Egito. E para ele chegar, o segundo homem mais poderoso da terra na época, ele teve que passar pela luta e pelo deserto. Sabe, irmãos? A gente acha que Deus é assim, como ganhar na loteria. Eu não tenho nada hoje, faço 6 números, amanhã eu estou milionário. Eu vi uma matéria, acho que você já viu, de alguns milionários que estão pobres de novo. Tinha um que todo dia ele comprava uma camisa de seda. Você viu a história desse? E ele não repetia, ele usava uma vez e jogava fora ou dava para alguém. Ele morou, se eu não me engano, 3 anos na suíte presidencial do Copacabana Palace. Sabe quanto custa a diária do Copacabana Palace hoje? Não sei. Vou me atrever a dizer. Alguém vai ver no YouTube e falar, olha, ele não sabe nem quanto custa. Mas eu sei que é muita grana, irmãos. Sabe? Aí o cara ganha na loteria, ele não sabe. A maioria das pessoas ganha na loteria, sabe o que ele faz? Ele quer comprar uma fazenda. Ele fala, a partir de agora eu sou fazendeiro. Boa opção, se você soubesse o que você está fazendo. Eu, se me der uma fazenda na minha mão, eu não sei administrar. Eu nunca administrei isso. Eu ia comprar gado que não era para comprar, ia comprar gato por lebre. E lá na frente o custo disso ia ser tão alto e todo o dinheiro ia pelo ralo. Sabe que Deus não nos dá o número da Mega Sena? Porque Provérbios diz o seguinte, Senhor, eu não gostaria de ser muito rico, para que na minha riqueza eu tenha soberba e olhe para as pessoas por cima com arrogância e prepotência. Mas também, Senhor, não gostaria de ser muito pobre, para que eu não tivesse que pedir esmola para alguém e envergonhar o teu nome. O que eu quero é o bastante para mim viver bem todos os dias. Sabe, irmãos? Sabe qual é a maior riqueza? Você deitar a cabeça no seu travesseiro e você sabe que você tem conta para pagar. Sabe uma conta que você tem para pagar que você nunca termina de pagar? Água, luz, telefone, internet, não é? A gente nunca termina. Você não pode dizer, uau, daqui 3 meses eu liquido, nunca mais vou pagar a conta de água ou conta de energia. Não, porque essas são contas diárias. Às vezes nós ficamos preocupados porque nós queremos fazer contas e nós já temos algumas contas obrigatórias e aí nós juntamos e aí você perde a noite de sono por contas que você tem a pagar e fica dizendo, Deus, até quando? Aí o diabo diz, que adianta você estar na igreja sendo dizimista e você não consegue avançar? Sabe o que é prosperidade? É você dormir em paz, é saber que o que você tem dá para você se manter. Amém? Segundo, entender o tempo de Deus é não aceitar mentiras religiosas. João 9,2 diz assim, perguntaram-lhe os seus discípulos, Rabi, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu-lhe Jesus, nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que nele se manifestasse as obras de Deus. Os discípulos de Jesus estavam tão cegos, amado, quanto aquele homem, porque estavam olhando pela ótica distorcida da religiosidade. Os judeus, eles imaginavam que uma pessoa que nascia cego, ou coxo, ou sei lá, com alguma outra enfermidade que eles condenavam, eles imaginavam, alguém pecou, por isso que está desse jeito. O pai deve ter pecado, a mãe deve ter pecado, aí Deus, na sua fúria, no seu castigo, descontou na criança.
Então a criança nasceu com síndrome de Down, nasceu com chikungunya, nasceu cego, nasceu, paralítico. Eles imaginavam isso. E Jesus, quando ele está diante daquele cego, e ele cura aquele cego, ele diz assim, ele nasceu cego para que o nome do Senhor fosse glorificado. Sabe, irmãos, uma coisa que você precisa aprender a fazer na tua célula, é fazer propaganda, dizendo, tal dia vai ter célula, leve os coxos, leve os cegos, leve os aleijados, leve os cancerosos, porque nós vamos orar e vai sair de lá curado. Você fala, pastor, mas isso é muito complicado, como é que eu vou fazer uma propaganda dessa? Por que não? É você que cura? Ou é Deus? O que você precisa é apenas ser instrumento. Às vezes nós queremos que Deus nos use, mas quando Deus quer nos usar, a gente fala, agora não, Deus, não estou preparado, estou começando a célula agora, como é que vai chegar alguém, um cadeirante para mim orar, e se ele não ficar bom? Então, ele vai ficar bom, porque ele vai para lá, porque o nome do Senhor será exaltado, e se ele não ficar bom, a culpa não é sua. Deus tinha um plano, mas havia um tempo para isso se manifestar. É para que assim, amado, todos pudessem, vissem as obras de Deus. Sabe qual é a tendência da mente humana? É acusar, é se autopunir, é concluir que Deus não ama, que Deus não se importa, porque enxerga de maneira religiosa o momento da tribulação. Não fique pensando que você está desempregado, porque de alguma forma Deus está te castigando. Não é verdade. Porque mesmo que você tivesse feito tudo certinho, você também poderia ficar, sim ou não? Mesmo que você tenha feito tudo certinho, chegou um momento que você poderia ter ficado enfermo. Saiba que em tudo nós devemos dar graça, e na graça saber que o Senhor vai nos restaurar. Um dia uma jovem falou para mim, pastor, eu nasci num berço cristão, eu gostaria de ter um testemunho forte, mas eu não tenho. Os jovens da nossa igreja, um foi drogado, o outro foi preso, o outro pai era não sei o quê, eu não tenho nada para contar do meu testemunho. Eu falei, você quer? Ela falou, eu quero. Eu falei, então vem aqui, vamos orar. Você vai fazer o quê? Vou orar que você tem um câncer. Para quê? Porque depois você vai orar e você vai ser curada. Olha que testemunho forte. Ela falou, nossa, mas para mim contar que eu fui curada de câncer, eu vou ter que ter um câncer? Eu falei, claro. Eu falei, você é bem-aventurada, que você não precisou passar por nada disso. Você acha que as pessoas dizem que foi curado de AIDS, de câncer, sabe que sofreu um acidente, perdeu parte do corpo, você acha que elas estão contando isso com alegria? Não, a alegria que o Senhor fez, mas você nasceu num berço cristão, você foi protegido de tudo isso. Sabe, irmãos, às vezes a gente quer fazer algo porque todo mundo faz, você quer falar como todo mundo fala. Você é bendito de ter nascido num berço cristão, de ter se convertido ainda jovem. Porque sabe, irmãos, há muitas pessoas que se converteu numa certa idade, e pelo fato de ter demorado para aceitar Jesus, muitas coisas ruins aconteceram. Eu vejo essas crianças que subiram, sabe, estão no Kids, daqui a pouco eles são juniores, adolescentes, jovens, homens e mulheres, e eles vão ter marca, ferida, porque o Senhor os protegeu. Amém? Eu aceitei Jesus com 13 anos, depois me envolvi no espiritismo. Se eu tivesse ficado lá, quando aceitei Jesus, permanecido na igreja, eu não tinha passado tanta coisa ruim na vida como eu passei. É claro que algumas coisas Deus até permite, mas não teria sido, sabe, tão ruim, tanto sofrimento. Eu nunca contei um terço, amado, do que eu já passei, porque não interessa, sabe, mas foram coisas muito ruins, a ponto de desejar a morte. Louvado seja Deus, hoje você ouve essa mensagem, porque Deus preparou um novo tempo para você. Quantos talvez dizem, não tem mais jeito, eu sofro isso porque mereço.
Alguns até dizem, esse é meu karma. Hoje, amado, o Espírito Santo te levantará e te levará a enxergar a verdade. Toda mentira será quebrada para que você aguarde o tempo da profecia de Deus se cumprir na tua vida. Sem ser enganado pelas mentiras do diabo da religiosidade. Sabe o que mais mata o ser humano nos dias de hoje? Chama-se religião. Um dos grandes motivos das guerras, Primeira e Segunda Guerra Mundial, chama-se religião. Eu quero que você saiba que nós não temos uma religião. Até porque esse religião, ela vem do termo grego, religare. E o único que pode religar o homem a Deus é Cristo. Então, se há alguma religião verdadeira, essa religião chama-se Jesus Cristo. Mas você sabe que tem muitos, cada um tem uma maneira de ser, cada um tem uma maneira de viver, cada um tem uma posição, cada um tem um karma. Sabe qual é o karma do Evangelho? É você se doar a si mesmo pelo Senhor e pelo outro. O homem apostólico é aquele que entende que o tempo não é o seu inimigo, mas é o seu aliado. O homem que está debaixo do favor de Deus, ele entende que o tempo não é o teu inimigo, mas é teu aliado. Não aconteceu agora porque não é para acontecer. Aquele que serve a Deus sabe que o tempo está ao seu favor, porque está dentro do tempo de Deus. E cada dia que passa, irmão, sabe o que acontece? Deus está trabalhando. Não é um dia em que Ele deixou de viver o milagre, mas é um dia mais próximo do milagre de Deus. Não aconteceu hoje ainda, mas está perto. Terceiro, entender o tempo de Deus é não retroceder na caminhada com o Senhor. Hebreus 10:38 diz, mas o meu justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então não recua. Uma das coisas que não tem no dicionário do Senhor para nós é desistência. Não é hora de olhar para trás. Quando Abraão recebeu a promessa de Deus, ele levou dezenas de anos para se cumprir. Porque Deus esperava que Abraão crescesse na sua fé, tivesse uma fé viva. Quando José foi levado para o Egito, ele tinha aproximadamente de 15 a 17 anos de idade. Quando ele foi governador do Egito, passava-se dos 30 anos de idade. Paulo, amado, demorou de 14 a 20 anos para ser reconhecido como apóstolo. E nós queremos receber uma função. Ontem a promessa se cumpre hoje e amanhã já está testemunhando. Muitas pessoas não conseguem esperar e desistem, sabe por quê? Porque elas não confiam. Abraão viveu pela fé, e mesmo cometendo alguns erros, ele não deixou de crer que Deus era poderoso para cumprir a promessa. Já pensou se Abraão tivesse desistido? Deus tem um pacto com você por 1000 gerações, e vai se cumprir cada uma a sua vida. Pastor, mas eu não vou durar 1000 gerações. Eu quero te dizer que na sua geração vai se cumprir, e na geração dos teus filhos também se cumprirá. Deus tem um tempo glorioso te esperando, só não acontece se você retroceder. Hebreus fala sobre isso. Se você retroceder, a minha alma não tem prazer em você. Amém, irmãos? Vire para o teu irmão e diz assim, não é hora de olhar para trás. Infelizmente nós temos visto muitas pessoas que abandonam uma caminhada com o Senhor, porque não entendem o tempo de Deus em suas vidas. Alguém um dia falou, pastor, mas está demorando tanto. Eu disse, irmã, eu gostaria de fazer, sabe, como em alguns filmes, fazer uma mágica, fazer um estralar de dedo e acontecer. Mas deixa eu te dizer uma coisa, glória a Deus que não sou eu o teu Deus. Porque se fosse, estava na roça. É ou não é?
Imagina se a gente tivesse o poder de Deus. Deus não dá a nós nem o poder de Elias, porque Elias clamava fogo do céu e o fogo caía. Se algum irmão aqui tivesse a autoridade de Elias, coitado do vizinho que colocasse um funk um pouco mais alto, se ia dizer fogo do céu, Deus não dá asa à cobra. E ele conhece os filhos que tem. Sabe, amado, o Espírito Santo de Deus, ele veio para fortalecer você, para alcançar você nessa caminhada de vitória. Deus é fiel, seja fiel. 1 Timóteo 4:1 diz assim: mas o Espírito expressamente diz que em tempos posteriores, alguns apostarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Infelizmente, muitas pessoas estão procurando algo para o seu ego se fortalecer. Amém, amado? Nós precisamos entender que nós fomos encaixados, enxertados na videira, que é Jesus Cristo. E que o tempo certo do Senhor, Ele vai nos abençoar. Próximo. Quando eu entendo o tempo de Deus, primeiro, não sou roubado pela carne, que é a ansiedade, a frustração e o desânimo. Quando eu entendo o tempo de Deus, amado, a carne me traz ansiedade, a carne me traz frustração e desânimo. Quando eu entendo, eu disse assim, eu falo para mim mesmo, eu vou esperar, porque o Senhor disse que vai dar tudo certo e vai dar certo. Nós estamos liberando esta palavra, sabe, desde domingo, que a partir de junho a sua história vai mudar. Mas aí, pastor, e se vier a luta? Não retroceda. Vai bater na tua porta a luta, não retroceda. Porque o inimigo, ele não vai ficar de bico, com raiva, e vai dizer, nunca mais eu quero saber de você. Pelo contrário, ele nunca vai desistir. Nós não devemos retroceder, nós devemos avançar. Então não deixa que a carne, a ansiedade da carne te rouba, a frustração. Sabe por que a gente se frustra? Porque nós lidamos com pessoas. Se você lidasse com os anjos, com os serafins, com os querubins, você nunca ia se frustrar. Mas você lida com homens. E quero te dizer que você é canal para frustrar a vida de alguém também. Ou são as pessoas que te frustram? Então, irmãos, não olhe para a frustração. O desânimo, normalmente ele chega após uma luta, após uma ansiedade, após uma frustração, ele vai gerar um desânimo. E o desânimo, ele quer fazer o quê? Que você chuta o pau da barraca e diz, não, se não for do meu jeito, então eu não quero mais. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando você quebra um ciclo, você pode dar 200 voltas. Enquanto você não voltar naquele ponto do ciclo e concluir, a sua vida não anda. Eu quero te dizer que aquilo que é seu vai dar uma volta no mundo inteiro, mas cai na tua mão. Não se preocupa que alguém vai roubar aquilo que é teu, porque é seu. Deus já liberou para a tua vida. Não, mas tem gente com o olho gordo fazendo oração contrária. Pastor, tem uma pessoa lá que tem um olho tão grande, ele pode ter um olho do tamanho do mundo. Maior é o que está contigo. Uma vez falaram para mim lá em Eldorado, pastor, fiquei sabendo que estão orando para você uma oração contrária. Hoje em dia não tem isso, mas uns 20 anos atrás tinha isso. O povo acreditava nessas besteiras. Falei, sério? Como que será essa oração contrária? Será que está orando de ponta cabeça? Igual um morcego? Fala para essa pessoa que oração contrária é macumba. Macumba é do diabo, e o diabo está debaixo dos meus pés. Agora imagina Deus do altos céus, né, ouvindo a oração contrária do irmão. Quebra ele, sabe, que o carro dele bata, que ele tem uma doença. O Senhor falou, você está falando com quem? Do meu filho. É a mesma coisa de alguém falar para tua mãe de você. Sua mãe sabe que você realmente é terrível, que você é avivado demais, que lá na escola você não vale nada,
Mas fale de todo mundo, mas não fale do filho dela. Imagina o pai que está no céu, ouvindo a oração contrária daquele endemoniado. Você acha que Deus vai se mover? Então não tenha medo, amado. Saiba que aquele que começou a boa obra na tua vida é fiel para concluí-la. Próximo. Quando eu entendo o tempo de Deus, realizo a cada dia, independente das situações ao redor. Estão dizendo que lá na empresa vai ter um facão, vai cortar todo mundo, a empresa está fechando. Como que deve ser a minha posição? Eu vou ficar ouvindo a rádio peão ou eu vou me posicionar como servo? Senhor, não importa, a minha confiança está no Senhor. E se eu tiver que sair de lá, vou receber seguro-desemprego, ficar um tempo de férias e daqui a pouco vou abrir uma outra porta e eu vou viver o melhor. Sabe, eu não tenho que retroceder, amado. Enquanto eu entendo o tempo de Deus, eu realizo a cada dia, independente do que acontece ao meu redor. Próximo. Quando eu entendo o tempo de Deus, sou fortalecido na minha fé. O tempo é para a tua fé ser fortalecida. Próximo. Quando eu entendo o tempo de Deus, eu resisto às obras do inferno e vivo a cada dia a bênção do Senhor. As obras do inferno sempre serão grandes para tentar me impedir, mas a cada dia eu tenho que lembrar que Ele me prometeu e Ele vai concluir. Próximo, quando eu entendo o tempo de Deus, eu tenho a convicção de que Deus fará maravilha. Hoje mesmo começa um novo tempo para a sua vida, através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu quero declarar isso que está escrito em João 4:23, que diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. 2 Coríntios 6:2 diz assim: porque diz, no tempo aceitável te escutei, e no dia da salvação te socorri. Eis que agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Deus tem uma promessa para a tua vida. Deus tem um tempo novo, é agora, não é para amanhã, é hoje. Ainda que se cumpra, como em José, demorou 17 anos para se cumprir, mas recebe hoje, irmãos. Para de se frustrar, para de começar a imaginar que o pior vai acontecer. O kairós de Deus, o tempo de Deus é hoje, e nós vamos viver o hoje. Feche os seus olhos, eu quero orar por você.